Então hoje vamos fazer a nossa aula sobre os livros, conforme a gente tinha combinado. Eu e o Gabriel combinamos o tema sobre saúde, então os desafios da saúde pública no Brasil, o tema que vocês têm que escrever dessa vez. Eu acho que ele começou hoje a falar sobre isso, e daí na semana que vem ele continua. Então, se vocês quiserem escrever já tiverem informação sobre o assunto, podem escrever e me mandar. Se vocês quiserem esperar a próxima aula e se basear em tudo que ele for falar, também podem fazer assim. E me mandem. Dessa vez eu vou dar nota para a redação, que também já tinha dito para vocês. E então vamos lá para nossa aula de hoje. Estou compartilhando tela com vocês. Vamos lá. Então, hoje eu separei alguns livros que vocês podem citar na redação em diversos temas. Eu tentei separar livros que são mais sobre a literatura brasileira, porque são livros que também podem cair em vestibulares que vocês forem fazer, que pode ser leitura obrigatória. Mas na próxima aula eu vou tentar trazer uns que fujam um pouco disso, de ser literatura, questões que sejam livros assim mais sei lá, livros mais atuais, digamos assim. Vamos lá. Primeiro eu quero dizer para vocês, explicar um pouquinho, só para a gente se situar, para explicar o contexto da citação. Quero falar sobre paráfrase, não sei mais como falar, paráfrase e citação. Então, são duas formas como a gente pode fazer citações na nossa redação, não só com livros, mas também com filmes, com frases, com dados, com todo tipo de alusão que a gente for fazer no texto, que a gente pode citar. Então, a primeira, que é a paráfrase, esse daí é o discurso indireto. Então, e a citação vai ser o discurso direto. Qual é a diferença disso? A primeira, a gente vai mencionar o autor, claro, então nas duas tem que ter a menção do autor, porque senão a gente vai estar fazendo plágio, porque não é o que a gente falou, é o que uma outra pessoa falou, então obrigatoriamente tem que ter quem foi essa pessoa que disse isso. Mas da primeira forma, a gente vai dizer com as nossas palavras, vai expressar a nossa opinião a partir daquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma frase de um sociólogo. Da primeira forma, a gente vai falar o que ele disse, mas com as nossas palavras. A gente não vai dizer exatamente o que ele falou. A gente vai envolver aquilo no nosso parágrafo, vai manifestar nossa opinião diante daquilo e escrever com as nossas palavras. Então, sabe a frase de uma pessoa, de um sociólogo, sei lá, de um filósofo, você vai falar o que ele disse, mas vai escrever com as suas palavras. E da segunda forma, que é a citação, vai ser um discurso direto, porque você vai escrever exatamente da mesma forma que o autor disse. Então, vai colocar a frase dele entre aspas. Percebam que na primeira forma, não vai ir entre aspas, porque não é exatamente o que ele falou. Mas é como você escreveu. Mas no segundo tem que ir entre aspas, mencionar o autor e escrever da mesma forma como ele escreveu. Então, por exemplo, segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, eu vou citar quem falou, vírgula, e vou pôr entre aspas o que ele falou. É bom também lembrar de não colocar dois pontos, porque é uma coisa meio informal para a redação. Então, colocar vírgula e pôr entre aspas a frase que a pessoa disse, o autor disse. Da primeira forma, se eu fosse falar, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Segundo Immanuel Kant, a educação transforma as pessoas
e as pessoas, sei lá, são da forma que a educação transformou, uma coisa assim, só exemplificando. Então eu não vou colocar exatamente o que ele disse, eu vou tentar escrever com as minhas palavras. Então essas são duas formas de citar os livros aqui que eu vou trazer também, só para a gente se situar e entender como que faz essas citações. Então eu vou começar esse livro aqui, que é um livro muito bom, muito interessante de ler. Eu li quando era uma leitura obrigatória do vestibular da UFSC, no ano que eu fiz. Nossa, é um livro ótimo, é excelente. Então se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e é da Carolina Maria de Jesus. Esse livro, Carolina Maria de Jesus, na verdade são relatos que ela escrevia num diário que ela tinha. Então, ela vivia, se passa na década de 50, né, esses relatos. Ela vivia na favela do Canindé, que foi uma das primeiras favelas do estado de São Paulo. E hoje, nesse lugar onde era a favela do Canindé, é a atual marginal do Rio Tietê. Então, as situações de vida nessa favela do Canindé, elas eram péssimas, muito precárias. Então, as pessoas passavam por necessidades muito grandes naquele local. Ela relata até que ela tinha que acordar todos os dias muito cedo, de madrugada, para ir buscar água com balde. Não havia banheiro, não tinha saneamento básico, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Porque as situações eram realmente muito precárias. E desde o começo, quando a Carolina Maria de Jesus começou a escrever esse diário, esses relatos, a intenção dela era denunciar e mostrar para as pessoas como eram as condições da vida na favela. Então, a intenção dela sempre era que esse diário, esses relatos, esses escritos, eles tivessem visibilidade no país para as pessoas entenderem que a situação que eles viviam naquela favela do Canindé e também nas outras favelas que existiam, elas não eram nem um pouco boas. Mais que a Carolina Maria de Jesus ela vivia naquelas condições, ela tinha noção do que estava acontecendo, ela tinha noção que o poder público não fazia nada para mudar aquilo, que os políticos, ela conta até no livro que os políticos eles vinham até a favela só em época de eleição e davam cesta básica e depois nunca mais apareciam só para comprar voto, se importava com eles. Então a Carolina ela era uma mulher independente, mãe de 3 filhos. Ela conta no livro que cada filho tinha um pai diferente. E ela fala de uma forma muito engraçada que ela nunca mais queria um homem na vida dela, que ela dizia que ela não queria abrir mão da liberdade que ela tinha, e que ela não queria homem nenhum que fosse atrapalhar a vida dela naquele momento. Carolina, por mais que ela vivia naquelas condições, ela era letrada, então ela estudou até saber ler, depois não foi mais, mas ela sabia ler. Ela lia tudo que caía nas mãos dela, então ela recolhia papelão para vender, e sempre que ela achava um livro, ela levava para casa e lia aqueles livros. Então, por isso que ela conseguiu escrever esse livro aqui, e ela era uma pessoa muito inteligente. E quando esse livro foi publicado, a editora optou por não corrigir os erros gramaticais e ortográficos dela. Então, fica uma leitura muito boa nesse livro, porque tem erros que ela mesma fez, né, em palavras, para ficar até mais próximo da realidade, né. Então, é bem interessante isso também. É uma história que tem trechos muito tristes. É um livro muito emocionante, é uma leitura bem pesada, tem algumas cenas que são bem pesadas, por conta da situação que eles viviam, né. E esses escritos, eles foram descobertos quando um jornalista decidiu ir até a favela do Canindé, retratar a vida daquelas pessoas que moravam lá na favela. Ele acabou encontrando Carolina Maria de Jesus. Então, ele queria retratar já aquela situação, daí ele encontrou ela que já tinha um diário inteiro mostrando aquelas condições de uma forma incrível. Então, ele se tornou responsável pela publicação desse diário. A Carolina ela não ganhou muito dinheiro com isso. Ela conseguiu sair da favela depois, mais tarde, mas ela não ficou rica por causa da publicação do livro dela. A Carolina também, ela pensou a cidade de São Paulo, explicando o contexto do nome, né, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Por que ela escolheu esse nome?
ela pensou na cidade de São Paulo como uma casa, o palácio era a sala de visita, a prefeitura era a sala de jantar, a cidade era o jardim, a favela era o quarto de despejo. Então ela trata tudo isso com a sensação de que ela era coisa qualquer, que era largada pela sociedade e jogada no quarto do despejo, que é aquele quarto que se joga tudo que é inútil naquele momento. Então, ela diz que a favela era um quarto de despejo, onde o poder público jogava tudo que não prestava com as pessoas, qualquer situação, e o resto era um palácio. Então, é dessa forma que ela retrata a situação que ela vive. Que eu trouxe para vocês um trecho para vocês terem uma noção sobre como os relatos dela. 13 de maio de 1958. Já amanheceu chovendo. Um dia simpático para mim. O dia da abolição, que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola, escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe. A manifestação me agrada, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei João pedir um pouquinho de gordura para Dona Ida. Ela não tinha. Ele um bilhete assim. Carolina. Choveu, esfriou. O inverno que chega. No inverno a gente come mais. E minha filha Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. 9 horas da noite, quando comemos. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual. Fome. Então, esse é um dos relatos no livro dela. Muitos outros relatos, a Carolina ela retrata essa situação de que os filhos dela pediam comida, que eles tinham fome, mas que ela não tinha comida para dar para eles. Então, é bem triste essa situação que ela retrata. O próximo livro que eu trago para vocês é Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Então, o Graciliano Ramos ele é um escritor muito famoso no Brasil, né? Um dos grandes escritores da literatura brasileira. Essa obra aqui, ele vai retratar situações dos cárceres, dos presídios, prisão, como vocês seriam chamar, na época em que ele foi preso. Então, a obra ela só foi publicada após a morte do autor, que é o Graciliano Ramos, em 1953. Ele foi acusado de ligação com o Partido Comunista, então, quando a ditadura estava em vias de implantação no Brasil, era a ditadura do Estado Novo, no governo do Getúlio Vargas, foi acusado de ligação com o Partido Comunista e foi preso em março de 1936. Um preso político sem processo, foi deportado num porão de navio para o Rio de Janeiro. Então, o Graciliano Ramos ele era do Alagoas, Nordeste, e ele era secretário de Educação, se não me engano. Ele foi demitido desse cargo que ele tinha, foi levado de navio a diversos presídios até janeiro de 1937. Até diz num trecho do livro dele assim que eles não eram mais considerados pessoas, os presos eles não eram considerados pessoas, eles eram, a forma como ele falou um embrulho que rola em direção a um destino desconhecido. Então, era como se eles fossem lá, caixas, pacotes que eram levados de navio para um lugar que eles nem sabiam para onde era. Eles eram trocados constantemente de presídio, mas eles não faziam ideia nem para onde eles estavam indo, então eles ficavam rolando de um lado para o outro. É dessa forma que ele descreve a situação. Então, o cárcere
vai ser sinônimo de desumanização e desrespeito à vida humana. A todo momento ele fala como eles eram desrespeitados dentro da cadeia e como a situação da ditadura era opressora e era péssima para as pessoas. A gente pode falar aqui também, nesse contexto, sobre aquele negócio de direitos humanos, né? Porque muitas pessoas ficam falando, os presos não têm direito, não sei o que, não sei o que lá, mas a gente sabe que direitos humanos é uma condição de todas as pessoas, assegurado pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive. Então, todas as pessoas, independente se elas estão presas ou não, elas têm que ter direitos humanos. O que nessa obra ele retrata que não acontecia. Os presos eles não eram tratados como pessoas, um pacote, como ele mesmo fala. Ele vai ter esse livro um viés de denúncia e de crítica social, fazendo referência à opressão política. Então, como se passava na ditadura, ele foi um preso político, sem sequer processo, e nem era do Partido Comunista, foi acusado por ligação com o Partido Comunista, mas ele sequer era ainda do Partido Comunista nessa época. Então, ele vai fazer uma crítica social, vai denunciar essa situação. Também vai ter uma reflexão e um questionamento como a sociedade brasileira estava sendo moldada naquela época. Sobre justiça social, crítica à ditadura, que, como eu tinha dito, em 1936 estava em vias de implantação no Brasil. Que essa era a ditadura do Estado Novo, né? Durante a era Vargas. Vou falar coisa aqui. Então, vai ter 4 partes essa obra, Memórias do Cárcere. Viagens, pavilhão dos primários, colônia correcional e casa de correção. Então, em todas essas partes, tem amostras de como eram tratados os presos, como eles não significavam absolutamente nada para o Estado e não eram tratados como pessoas. Depois, mais uma obra de Graciliano Ramos, que, como eu disse, é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Esse aqui foi lançado, o outro tinha sido lançado após a morte dele, em 1953. Trajetória de uma família de retirantes do sertão nordestino, numa época de seca, que é o Nordeste, precisa migrar na esperança de encontrar melhores condições para sobreviver. Então, além de ele estar mostrando a condição do sertão nordestino na época de seca, que as pessoas acabam não tendo o que fazer, com fome, ele também retrata, ele também faz críticas sociais ao governo, aos ricos fazendeiros e aos militares. Então, as obras do Graciliano, como vocês podem perceber, elas têm muita crítica social e crítica ao governo daquele momento, daquele período. A questão da linguagem. Uma das personagens do livro tem um pouco, na verdade, todos eles têm um pouco de problema de comunicação, mas uma das personagens tem mais problemas de comunicação. Ele mostra como essa dificuldade de se expressar e de se comunicar, como essa questão da linguagem, ela vai gerar desigualdade social, como isso vai facilitar para que a pessoa seja explorada e não tenha meios para evitar ser enganada pelo patrão, pela polícia, ou pelas autoridades, ou pelo poder público, ou por qualquer outra pessoa. Então, ele mostra isso também.
Aqui embaixo também fala que, em linhas gerais, o Graciliano Ramos tenta nos mostrar como a pobreza extrema impede o homem de se educar, fazendo com que o mesmo sempre fique sujeito a sofrer com a exploração dos demais. Essa é uma história bem emocionante também. Uma das coisas marcantes que tem é a cachorra baleia, eu acho que é o nome. Ela é, apesar dela ser um cachorro, ela é a personagem mais humanizada, digamos assim. Então, a história conta como se o cachorro tivesse sentimentos. É bem legal. A parte também fica bem marcante. E depois, trago para vocês um livro que eu gosto muito também. Esse aqui, acho que é o único que eu coloquei aqui que foge da literatura. Esse livro é muito, muito, muito bom. Eu recomendo muito que vocês leiam ele. É um romance distópico. Talvez alguns de vocês já tenham assistido a série, que é o livro inspirou a série, né? Mas o livro é muito mais antigo, que é The Handmaid's Tale, em inglês, O Conto da Aia. Então, esse é um romance distópico, que é distópico. Temporada. E é maravilhosa a série também. E a série ela é bem diferente do livro. O primeiro livro, são dois livros, O Conto da Aia e Os Testamentos. E depois eu assisti a série. E as coisas na série elas acontecem de uma forma bem diferente do livro, é bem legal. Leia o livro, Laura, não vai se arrepender. Então, é um romance distópico. O que é uma coisa distópica? Distopia vai ser o contrário de utopia. Então, enquanto a utopia é aquilo ideal, é algo que a gente projeta que seja ideal, perfeito, que seja inalcançável, a distopia vai ser uma visão negativa do futuro. Então, esse gênero literário, a gente também tem a Revolução dos Bichos, os livros de George Orwell, Fahrenheit, Conto da Aia, Os Testamentos, que é a Constituição. Todos esses são livros que são distópicos, que mostram uma visão, digamos que negativa do futuro. Então, o Conto da Aia ele vai se passar num futuro muito próximo. Ele vai ter como cenário uma república, onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram todas extintas, não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. Então, as mulheres perderam todos os direitos, só os homens têm algum direito. As mulheres não podem ler, não podem escrever. Se uma mulher for pega escrevendo, corta fora um dedo, tudo tem punições. E os cidadãos que são considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro. Nesse muro, todas as pessoas elas podem ver. Então, é justamente para as pessoas verem o que acontece com quem comete um crime que é contra o sistema. Mas esses crimes não são um crime realmente, porque, como diz aqui embaixo, para merecer esse destino não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas, como, por exemplo, liberdade. Então, tem muitas palavras que são proibidas, são no sentido de democracia, de revolução, nesse sentido. Então, o nome da república é Gilead, mas já foi os Estados Unidos da América. Então, como é uma distopia, ele mostra um futuro. Então, antes era os Estados Unidos da América, que é o que a gente tem hoje, né? Mas no futuro foi transformado na República de Gilead. Então, escrito em 1985, inspirou a série The Handmaid's Tale, ficou muito famosa. Então, os Estados Unidos, no livro, sofre uma revolução teocrática, então vai ser governado por radicais cristãos. E esses radicais cristãos, as leis, elas são baseadas em interpretações do Velho Testamento da Bíblia. Então, é tudo levado rigorosamente e é uma interpretação exagerada, como está escrito aí. Os novos governantes, eles excluem as mulheres da vida em sociedade.
nessas 4 categorias, e também tem as mulheres que vão para as colônias. E também tem isso, teve um acidente nuclear radioativo, sei lá, uma coisa assim, e muitas pessoas, muitas mulheres são mandadas, só mulheres, né, homens não, mandadas para essas colônias onde tem radioatividade, então elas moram, tipo, pouquíssimo tempo, a pele começa a cair inteira, as unhas, na série tem cenas muito fortes, né, o livro depende da nossa imaginação, na série são cenas realmente bem fortes, a unha da pessoa caindo, da pele desgrudando, então é isso aí. Então, quando, por exemplo, também pode ter uma aia que cometeu um crime, ela é mandada para a colônia e morre em pouco tempo lá, porque as situações são péssimas. Aqui eu tenho o trailer dessa série. Eu não vou passar ele agora, eu vou colocar esse slide no Classroom. Quem quiser assistir, pode assistir. Mostra também o que acontece. Posso passar depois no final também. Próximo livro que eu coloquei para vocês. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo também é uma escritora muito importante para a literatura do nosso país. Essa mulher maravilhosa aqui. E nesse livro, Olhos d'Água, foi lançado em 2014. Esse daqui eu acho que também era leitura obrigatória do vestibular da UFES. Era da UDESC, no vestibular. Um livro muito bom também. Vão ser 15 contos nesse livro, um livro bem curtinho. Ela vai evidenciar a violência urbana que atinge negras. Então, a Conceição Evaristo, nesse livro, a intenção dela é mostrar as dificuldades que as mulheres negras, apesar de ser mulheres, também tem histórias que vão mostrar homens como protagonistas da história, mas no geral são mulheres negras. Mostrar as dificuldades que as mulheres enfrentam no Brasil, aqui no caso, né? No geral. Ela vai trazer mulheres negras, jovens de meia idade, jovens, meninas, domésticas, pobres, lésbicas. Então ela faz um arranhado de diversidade no livro. Então ela vai expor o cotidiano dessas mulheres que sofrem com a miséria e a exclusão social. Ela reforça que a desigualdade social é um problema latente no país e que acaba sendo herdado pelas gerações futuras. As situações que ela mostra é exatamente isso aqui: a desigualdade social é um problema latente, e que o racismo também é um problema latente. Significa que é mascarado, que é disfarçado, mas que está ali. Está só um pouquinho escondido, mas que existe no cotidiano dessas pessoas. Então, a Conceição Evaristo, enquanto uma autora negra, nascida na favela, que conciliou os estudos com o trabalho doméstica e que agora é doutora em literatura pela Universidade Federal Fluminense, com certeza passou por todas as situações, então ela acaba escrevendo o livro com muita experiência, né? Ela vive tudo isso também no seu cotidiano. Então, como eu disse, esta é a Conceição Evaristo. Aqui tem um exemplo só de um dos 15 contos, que é do conto Lumbiá. Esse conto, ele vai contar a história de uma criança pobre que se encanta com a imagem do menino Jesus em uma loja. O menino sem condições de comprar o objeto, a representação da desigualdade social latente e disfarçada, eu tinha dito, no Brasil. Aqui tem um trecho que ela fala: lá estava Deus menino de braços abertos, nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e sua solidão. Esse livro ele também vai ter uns contos bem pesados e bem tristes, que mostram a violência, o preconceito, o racismo do cotidiano dessas pessoas. Mas aqui também, mais que ela retrata todas essas dificuldades,
não deixa de mostrar que nem por isso essas pessoas que sofrem com tudo isso, elas vão deixar de ser protagonistas das suas vidas. Então, essas pessoas elas vão lutar por tudo que elas querem, apesar dos pesares, né? Apesar de tudo isso. Ela deixa isso evidente também no seu livro. Depois eu trago um livro do Lima Barreto, também é um escritor muito famoso, é O Cemitério dos Vivos. O Cemitério dos Vivos, na verdade, foram anotações também num diário. Esse é o anotações, um diário que ele fez enquanto ele esteve internado num hospício. Então, com base nas anotações, que era o Diário do Hospício, foi feito o livro Cemitério dos Vivos. Para entender, interpretar o título já, né? Cemitério dos Vivos, é como se as pessoas. Cemitério dos Vivos. Estão vivos, mas eles são colocados numa situação horrível, péssima. Enfim, ele fez as anotações enquanto ele esteve internado. Ele foi internado depois de um acesso de delírio alcoólico, então no Natal de 1919. Meses, um mês internado no hospício, e ele, bom, ele vai retratar como são as condições que as pessoas são tratadas num hospício, né? Vai fornecer uma reflexão profunda sobre o que é considerado loucura e como os hospícios são tratados de forma desumana há não muito tempo atrás. Então, isso aqui também vai ter uma relação com psiquiatria no Brasil, né? Vai mostrar não é errado essa ideia de existir um hospício. A Paula deve ser a professora de vocês, né? Atividade da Ana Paula. Então, deixa eu ver. Então, o Diário do Hospício é o relato das suas impressões, ideias e pensamentos, são observações e situações, então tudo que ele observava, ele escrevia. Apesar de ele estar num hospício e ele falar de todas aquelas situações horrorosas que ele dizia, são registros que têm lucidez, tendo em vista o contexto em que foram escritas. Então dá para ver que Lima Barreto ele estava lúcido naquela situação, os relatos que ele escrevia sobre o hospício que ele estava internado. Então, ele observa situações de pacientes, funcionários e até diretores do hospital. Ele retrata tudo isso no seu livro. Tem um trecho de uma parte do livro dele que é: que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais. Não dá ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos, há loucos só. Então, aqui ele retrata um pouco, observou quanto ele teve internado. E, como eu tinha dito antes, então, faz uma reflexão profunda do que é considerado loucura e por que as pessoas eram internadas naqueles lugares péssimos. Esses foram os livros que eu trouxe para vocês hoje. Eu acho que enquanto eu fui falando, vocês conseguiram entender mais ou menos em que contexto que se encaixa cada livro. Pelo menos que tenha ficado claro. Enfim, o Despejo ele fala sobre desigualdade social, sobre pobreza, sobre falta de políticas públicas, péssimas condições de vida, falta de saneamento básico, preconceito. Nossa, aqui fala de muita coisa, dá para encaixar em muitos lugares o quarto de despejo. Deixa eu ver o que mais. Isso, né? É bastante coisa. Memórias do Cárcere vai falar sobre
dá para encaixar em sistema penitenciário, dá para encaixar em alguma coisa que fale sobre justiça social também, dá para colocar em tudo isso. Das secas, isso aqui dá para colocar em bastante coisa. Todos eles dá para encaixar em bastante coisas, porque eles são livros que falam de um aspecto geral, assim, né? Esse aqui fala sobre, dá para encaixar quando fala sobre seca, sobre, deixa eu ver o que fala embaixo. Sobre política também, esse aqui dá para colocar, sobre dificuldade de comunicação, questão da linguagem, ou sobre desigualdade social, sobre pobreza, sobre falta de política pública também, abuso de autoridades, ele também fala bastante disso, exploração dos mais ricos com os mais pobres, como a pobreza interfere na educação das pessoas, então como essas duas coisas estão ligadas, como é papel do Estado fazer alguma coisa diante disso. O ponto da AIA dá para encaixar em temas sobre violência contra a mulher, sobre machismo, sobre igualdade de gênero, sobre democracia, sobre teocracia, sobre liberdade. Religião, sobre governos radicais. Também. Olhos d'água dá para colocar em racismo, sobre a dificuldade das mulheres negras no Brasil, dificuldade das mulheres negras e LGBTQ+, exclusão social, sobre desigualdade social, critério dos vivos. Aqui dá para falar bastante sobre coisas que se referem à psicologia, né? Sobre, sei lá, sobre como os hospícios eram coisas erradas, sobre loucura, sobre doenças psicológicas. Basicamente, então, pessoal, os livros que eu trouxe para vocês hoje são basicamente esses. Próxima aula. Tá faltando uma. Próxima aula eu vou trazer outros para vocês que vão fugir um pouco aqui. O único que eu fugi um pouco da literatura foi o Conto da Aia. Mas na próxima aula eu vou tentar trazer livros que sejam mais recentes, digamos assim, sejam literatura e leitura obrigatória de vestibular, que também dá para encaixar. Eu espero que vocês que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Vou colocar esses slides lá no Google Classroom. Se vocês tiverem curiosidade sobre os livros, pesquisem, porque é muito interessante citar isso, principalmente quando se trata do vestibular da UFSC, que eu sei que eles gostam bastante de que você enfie as leituras obrigatórias na redação. Isso acaba contando bastante ponto. E no Enem também é muito interessante que se coloque livros, ainda mais porque a maioria das pessoas não coloca isso, então acaba sendo bem interessante. Há livros também, porque mostra que você lê. Então, também pontua bastante. E é bem fácil de encaixar também, porque, como vocês viram, tem muitos livros que eles se encaixam em trocentos temas diferentes. Então, dá para colocar em vários lugares. E se alguém tem alguma dúvida sobre como escrever, ficou claro. Pode falar, Lidia.
citação do filósofo tiver uma palavra em primeira pessoa, pode deixar assim, não tem que reescrever. Se colocar entre aspas, pode deixar, porque vai ser escrita exatamente do que ele falou, né? Mas se escrever entre aspas e fizer a paráfrase, aí tu muda. Quando é entre aspas, é exatamente o que a pessoa falou. E você deixa. Bom, se vocês tiverem sugestões também, pessoal, de livros que vocês acham interessantes e dê para citar, podem me mandar. Para essa semana vocês podem começar a escrever ou já escrever, teve gente que até já mandou, sobre desafios da saúde pública no Brasil. Se vocês tiverem sugestões e temas também para gente, para eu e o Gabriel passar para vocês, podem mandar para a gente, do nós dois, do que vocês acham interessante que a gente explane e escreva. E no mais era isso, galera. Muito obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida, podem me mandar. E mandem a redação. É importante. Não desistam de escrever. Teve gente que não me mandou mais redação. Tô triste, galera. Mandem, que é muito importante. Redação é escrita. Se vocês desistirem, daí não vai pra frente. Muito obrigada. Beijos. Até semana que vem.